Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR com a prova de Darlington, TNT Superbike no Brasil, Monster Truck em Inverdale e, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. E mais um final super emocionante na NASCAR. Regan Smith fica com a vitória. Carl Edwards na segunda posição, Brad Keselowski foi o terceiro, seguido por Kasey Kahne na quarta posição e Ryan Newman em quinto lugar. Sérgio Lago, vamos dividir em duas partes essa corrida. A primeira, falando da vitória de Regan Smith. Ele teve a decisão correta, você cantou a pedra, que os pilotos podiam fazer isso. Ele ficou na frente e terminou conseguindo a primeira vitória da carreira. Parabéns para Regan Smith, parabéns para a equipe. A gente visitou a equipe do Regan Smith, nos deram um belo café da manhã. E ele merece, tanto merece que vários pilotos foram dar os parabéns depois da vitória. Sim, e parabéns para o Regan Smith. Lembrando, é uma coisa muito difícil, era aquela equipe independente. Não é quase como a equipe até do Rob Gordon, só que o Rob Gordon ele é o dono, o Regan Smith não é o dono, mas é uma empresa de lojas que vende uma série de lojas, uma cadeia de lojas que vende móveis. E eles estão em Denver, e eles no Colorado eles fizeram essa equipe para promover, então é quase o contrário, não é uma equipe que foi criada e procurando patrocinador, é um patrocinador que criou a própria equipe, uma operação muito pequena, eles não estão no coração da NASCAR em Charlotte, uma vitória 10, isso aí eu acho que mais do que merecida, é uma alegria, é um prazer para mim quando eu vejo, é quase como o Trevor Bayne, né? Igual o Trevor Bayne ganhando as 500 milhas de Daytona, o Regan Smith tomou a decisão certa, ficou e segurou na marra ali o Carl Edwards no final, 10 para o Regan. Foi uma bela vitória pelo Regan Smith e pela equipe, eu volto a destacar, é uma espécie de Red Bull da NASCAR, só que lógico, com os limites... 10 vezes, com 10 vezes menos recursos. Muito mais, eu acho que 10 vezes, mas parabéns, foi uma bela prova. Agora, o outro lado da corrida, para mim, mais emocionante ainda do que a vitória do Regan Smith, foi o buchinho, vou falar um bucho, não é mais buchinho, para mim é bucho. Primeiro o fato, Roberto. É bucho. Escreve o fato antes de dar a sua opinião. O que aconteceu? O fato é o seguinte, na última relargada, e tomara que o Mosqueta tenha essa imagem, o Kevin Harvick começou a balançar o carro, completamente desorganizado o carro, e terminou batendo no Kyle Busch. O Kyle Busch, que já estava estouradinho como ele é, terminou se batendo de volta e um dando troco no outro. E o Clint Bowyer terminou saindo da pista, o Kevin Harvick bateu nele de troco, coitado do Clint Bowyer. Depois o Kyle Busch foi lá e tira o futuro campeão da pista. E depois aí só fez piorar ainda a imagem dele. Roberto, eu vou deixar o seguinte, eu não vou discutir, eu tive uma visão completamente diferente. O Kevin Harvick realmente ficou, o carro dele, coitadinho, não, ele largou mal, patinou, enfim, não soube largar bem, futuro campeão não é tão bom assim. Ficou para trás e o Kyle Busch, espero que o Mosqueta tenha repetição, o Kevin Harvick foi ficando na parte de cima e o Kyle Busch passou por baixo do Kevin Harvick. Houve um pequeno toque, um incidente de corrida. Logo em seguida, o Kevin Harvick, de vingancinha, deu um toque na parte lateral traseira do carro do Buschinho, desequilibrou o carro do Buschinho. E aí, a partir daí, houve a confusão. E se depois o Kyle Busch... se o Kyle Busch tocou no Kevin Harvick ou não, é irrelevante. Porque quem deu o primeiro tapa foi o Kevin Harvick. Quem tocou o primeiro, propositalmente, o primeiro foi o lance de corrida. Sim. Quem tocou propositalmente pela primeira vez foi o Kevin Harvick. Sim. E aí, o que aconteceu? Se o Kyle Busch tocou o Kevin Harvick depois, paciência. Se ou tocou? Tocou, não sei. Eu ainda estou na dúvida se ele balançou. Vamos ver a imagem. Eu não vi a imagem. O Mosqueta está vendo a imagem. Vocês estão vendo. Bom, isso foi o primeiro tempo dessa partida, digamos assim. Depois, o Kevin Harvick começou a perseguir o Kyle Busch, que fugiu. Finalmente o Kevin Harvick saiu do carro e o Kyle Busch fez um fato que não sei, a gente está fazendo esse programa logo depois da corrida, mas tem que ser penalizado e severamente penalizado pela NASCAR, porque ele colocou em risco a saúde dos mecânicos que estão ali nos pits, nos boxes. Eu vejo um pouco diferente. Eu até concordo. Eu concordo que isso foi um pouco foi irresponsável do Kyle Busch. Eu concordo com isso. Mas eu acho o seguinte, ele tentou escapar várias vezes do Kevin Harvick. Chame ele de covarde ou não, é aquela história, Roberto. É o fortinho, que é você, de karatê, tentando pegar. O Kyle Busch deu um tiro no fortinho. Ele simplesmente fez uma manobra de evasão, Figueiredo.
Quando Fuga! Você não pode derrotar o seu adversário, Foge. Você sai numa saída estratégica. E foi isso que o Kyle Busch, ele quis evitar. O Kevin Harvick quis brigar, ficou nervoso, vermelho. Foi lá, tentou dar um soco no Buschinho, o Buschinho foi embora. E tchau, foi sorridente conversar com a NASCAR. Como você falou, a gente está fazendo isso logo depois da corrida. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu acho o seguinte, eu só discordo uma coisa de você. Eu acho que o Kyle Busch tem que ser punido, mas acho que o Kevin Harvick também. Eu acho que os dois têm que ser punidos e eu torço para a NASCAR punir os dois. Pessoalmente, vamos ver. Vamos ver também agora a tabela de posições. Kyle Edwards continua sólido na primeira colocação, Jimmie Johnson é o segundo, Kyle Busch, o Bucho, em terceiro, Dale Jr. na quarta posição, Kevin Harvick é o quinto colocado. E agora, Sérgio, eu quero chamar a atenção dos... O craca. Eu quero chamar a atenção dos pilotos que já tem uma vitória e o Regan Smith se coloca agora nessa lista, que podem estar ali no gargarejo, nos desesperados, agora com a presença também do Regan Smith. Eu creio que o Regan Smith ainda não está entre os 20 primeiros, mas de qualquer maneira coloca ele numa posição, aquele que estava em 28º, eu não sei, mas de qualquer maneira eu acho que a história é um pouco diferente, Roberto. Quer dizer, é tudo isso que você falou, mas acho que a história foi uma corrida que os pilotos que estão ali do 11º ao 20º, não todos, mas vários se aproximaram do 10º. Se vocês verem, a tabela não mostrou, mas a gente está mostrando só os 10 primeiros. Mas o Denny Hamlin se aproximou mais ainda desse grupo. O Jeff Gordon, apesar de estar em 12º, se aproximou mais. Está um bolo ali naquela área. O Clint Bowyer acabou perdendo pontos valiosos devido ao contato que sofreu no final, que não teve nada a ver com o Kyle Busch, que fica claro, sofreu o contato do Kevin Harvick, mas foi na confusão. Não vou culpar isso um ou outro, mas apertou ali. Então acho que essa é a verdadeira história da tabela depois dessa prova. Muito bem, vamos agora acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. Foi assim que tudo começou, com o martelinho e o maçarico de solda. Dessa maneira, Tony Bianco artesanalmente criou as maiores relíquias do automobilismo nacional. Depois de ser criado o Fórmula Land Bianco, protótipo da mecânica nacional, seus criadores tomaram rumos diferentes. Na equipe Willy, eu entrei dentro, eu estava com a indústria de automóvel Brasil Limitada, junto com o Chico Landi. O Chico Landi, ele se transferiu para a Cinca e eu fui, através do Greco, que ele me chamou, ele falou: Tony, você gostaria de trabalhar no nosso departamento de competição na Willy? Eu falei: não tem dúvida nenhuma. E no 65 eu fui no departamento de competição da Willy. E ele me falou: Tony, nós aqui temos que criar alguma coisa de novidade dentro do departamento de competição. E eu criei o primeiro carro, foi o Fórmula 3 do Luizinho Fittipaldi. Criei o Fórmula 3, corremos, fiz o Gávea, que demos o nome de Gávea, corremos em Buenos Aires, vale para o Campeonato do Mundo, corremos 500 km de Interlago, que ele chegou em segundo lugar, mas primeiro na categoria dele. E foi quando estava na Willys que dois monstros do automobilismo sul-americano se encontraram. Logo após o intervalo, o troca-troca dos pilotos da Stock Car no Brasil.